Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos hoje, dia 13 de maio de 2021, mais uma live. Hoje, live especial. Hoje, as lives têm sido regionais. E hoje nós estamos recebendo aqui a Dani Brock, jornalista lá de Alto Alegre. Vamos falar com ela sobre o Juventude, uma coisa que ela entende, porque ela está passando por essa fase. Boa noite, Dani. Como é que está? Boa noite, Alisson. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo e com todo mundo, né, de toda a nossa região aí do Alto da Serra do Botucaraí, por todas as redes que essa live está sendo transmitida. Para a gente é uma felicidade muito grande poder conversar e trocar ideia e já deixar o convite aí para todo mundo também comentar, para entrar nesse debate com a gente e falar desse tema que é tão importante, que é a juventude, porque a gente está passando por um período bastante complicado, né? Principalmente a gente que é jovem e que precisa ter esperança para viver, né? Para ter ânimo para desenvolver as nossas ações, e aí a gente se encontra aí num período tão sombrio que mesmo a gente que não é tão velho assim, a gente que está aí nesse período dos 20 anos, a gente, alguns tempo atrás, a gente vivia assim um período que a gente olhava para frente e conseguia enxergar várias possibilidades para a nossa vida. Aí a gente queria estudar e a gente queria construir a nossa caminhada e enxergava possibilidades, e hoje a gente acaba ficando afogado um pouco, precisando sobreviver, né? Então a gente precisa trabalhar para ter o mínimo, e a proposição desse tema para a gente falar de juventude é sobre isso, para falar sobre os nossos sonhos e como está difícil a gente sonhar. Muito bem. Eu quero fazer uma introdução contando um pouco da minha militância, de como é que eu cheguei até aqui. Eu comecei a minha militância na Pastoral da Juventude, no movimento estudantil, na Juventude do PT. Nessa ordem, né? Movimento estudantil, pastoral, movimento estudantil e depois na Juventude do PT. Foi amadurecendo até atingir a necessidade de se fazer partido, de construir, se identificar e construir programas e projetos e disputá-los na sociedade a partir de uma concepção, né? E essas concepções a gente vai formando na juventude. E eu já vou ter que fazer algumas perguntas assim bem interessantes sobre. Te garanto que serão interessantes. Mas Tá bom, vamos, tá bom. tá, vamos cumprimentando aqui o pessoal que está chegando. Jadir Sebem, que lida com juventude, sabe da importância de ter política pública para a juventude, para o esporte, para o lazer, né, Jadir? Grande abraço e obrigado pela companhia. A Julinha, grande Julinha, minha amiga, nossa companheira, foi candidata a vereadora já para o nosso partido. A Lucilda também. O Ronaldo Moraes também. O Joel Santana, boa noite, Joel. Boa noite, Maria Regina Barbosa, aí tua vizinha, em Itapera. Grande abraço, professora Maria Regina. Pessoal, vamos curtir e compartilhar. O Leão Gonçalves foi nosso candidato a vice-prefeito. É sempre bom ter um leão do lado, né? O leão guerreiro nos anima Muito aí bom. na caminhada. Mas, assim, eu vinha lembrando hoje, inclusive, e essa é uma coisa que me intriga muito do momento que a gente está passando, eu quero ver a tua opinião. Os movimentos de juventude, historicamente, o Matheus Demarco ali chegando, nosso presidente do partido aqui em Soledade, nós estamos pela minha página, Alisson Ferronato, pelo perfil Alisson Ferronato, e pelo jornal informativo regional, acompanhando aí, levando a nossa mensagem. E também, a Dani já compartilhou aí, Dani? Vou entrar aqui no Face e vou compartilhar também. Compartilha aí, todo mundo compartilhando, gente. É o único jeito de a gente levar adiante aí as nossas ideias, a nossa proposta de debate. Que é óbvio, como o Marlon disse na live passada, a gente tem concepções, a gente não se afasta dela. Essa ideia de que as pessoas não têm lado, não têm preferências políticas, isso é uma falácia. A gente tem e se orgulha delas. É uma ideia de que devemos construir uma sociedade fraterna, solidária, igualitária, onde as pessoas têm o direito de viver com dignidade. Ali chegou o Marlon dos Reis, ó, falei nele, tá ali. Grande Marlon, isso é uma live histórica na semana passada. Mas assim, Dani, a pergunta que eu tenho para te fazer é no seguinte sentido. Os movimentos de juventude, eles vieram historicamente para romper, né, com conservadorismos.
qualquer deles. Então eles ficaram muito identificados assim por romper com formas de viver, de se vestir, de pensar, de agir e expressadas, inclusive esteticamente, né? De contrapor instituições, desde a igreja até a família, rompendo aquele modelo de igreja, aquele modelo, quando a gente fala de questionar para que se melhore, se transforme. Não é ser contra a igreja ou ser contra a família, mas é no sentido de que elas se tornem estruturas, instituições mais democráticas, mais acolhedoras, por exemplo, né? E o atual momento político coloca quase que toda a esquerda numa defesa, às vezes, quase total das instituições, porque nós temos uma direita fascista que quer arrebentar com as instituições, com o mínimo de tecido social que a gente tem, ou seja, com o mínimo de civilidade, que as pessoas têm, o mínimo de solidariedade entre elas, né? Então, hoje, a gente se coloca quase que como um conservador, assim. A gente tem que estar defendendo, não, mas para aí, mas existe o legislativo, existe o judiciário, as decisões judiciais têm que ser cumpridas, o legislativo é um espaço de debate importante, tem que ser respeitado, e o executivo tem que executar, né? E me parece que a cena dessa semana, do Bolsonaro andando de moto e nós da esquerda questionando ele, tá andando de moto sem capacete, eu acho que a gente estava fazendo uma baita propaganda do cara, porque, primeiro, ele não estava na Rio-São Paulo, né? Ele estava numa inauguração, né? Ele não estava na 386 aqui, ele estava numa inauguração, ia andar 200 metros. Nós ficamos jogando uma coisa pesada, assim, como se ele estivesse matando alguém. Não estava, não é isso. As pessoas se identificam, às vezes, mais com alguém que está ali com ar de liberdade, de contrapor uma regra, do que com quem quer colocar uma regra. Então a pergunta é, que pesa eu me estendi um pouco aqui, como é se portar com o movimento de juventude que quer uma transformação social, que quer uma sociedade mais justa e mais igualitária em tempos bolsonaristas? Porque no meu tempo, inclusive esteticamente, a gente ia lá, uns meio hippie, outros com a boina do Che Guevara, outros com franciscanos e tal, com identificações, nossas camisetas de luta e tal, mas elas eram ao natural do movimento, contrapostas à ordem institucionalizada. Como é ser juventude que quer uma transformação numa sociedade que a gente tem que estar defendendo as instituições a todo momento? Eu acho que é justamente esse o motivo de ser tão importante a gente tratar o tema da juventude, né? Porque o que a gente nota que está acontecendo? A gente nota que essa condição que a gente está vivendo de insegurança política, ela faz com que a juventude tenha medo, né? No momento que a gente mais precisa ter coragem. E essa questão de ser contra as regras, de querer chocar, de querer contrapor e trazer o diferente para o debate, de questionar as instituições, questionar os espaços que a gente ocupa, acaba que fica meio que para um segundo plano, porque aí a gente se encontra como uma juventude que tem como sua principal preocupação a sua necessidade de se manter, né? E aí a gente vive uma pressão de estabelecer padrões que a gente precisa, né? O quanto antes conseguir comprar uma casa, a gente precisa o quanto antes se estabelecer na vida, ter um carro, ter uma segurança financeira, e aí a gente sabe que não é assim que funciona. E aí a pessoa, quando ela está atrás disso, ela está atrás do capital, ela está atrás dessas condições, ela se sente insegura para ser essa pessoa que questiona, essa pessoa que traz o contraponto. Porque aí, bom, se eu for me manifestar, eu vou perder meu emprego. E eu acho que esse é um dilema muito sério que a gente está vivendo. Porque é muito triste a gente pensar que a gente não pode ter voz porque a gente tem medo, né? Como diria o Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Ou seja, a gente precisa também ter o espaço para falar e ter as nossas opiniões respeitadas. E aí é interessante porque, geralmente, quem faz isso, quem faz esse enfrentamento e quem traz essas pautas mais duras para o debate é, sim, a juventude. Porque tem mais coragem, porque se sente mais livre, não tem, às vezes, aquelas amarras da responsabilidade, né?
que te prendem e te deixam esse medo. Por que hoje a juventude está com tanto medo, né? Eu acho que essa é uma questão muito séria e é por isso que a gente precisa vir aqui conversar, porque a gente precisa se libertar disso. A gente precisa entender que nesse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ter a garantia do mínimo, que era o que a gente tinha. E aí é por perder essa garantia de ter o mínimo que a gente fica com tanto medo, né? E aí, bom, por que antes a gente tinha e agora a gente não tem? Dá para perceber que na sociedade que a gente está vivendo, as pessoas não estão conseguindo fazer uma relação de por que as coisas estão tão ruins agora, né? As pessoas não estão entendendo que antes a gente tinha conquistas porque existia projetos que permitiam que a gente conquistasse, que a gente acessasse políticas, né? Claro que sempre a gente precisa sim ir atrás, a gente precisa correr, precisa fazer a nossa parte, mas se as condições do ambiente que a gente vive não favorecem, a gente não vai conseguir. E assim é para a juventude e assim é para outros setores. Aqui, como a nossa região é agrícola, por exemplo, os agricultores aí que nos últimos anos compraram maquinários, né? Os agricultores que conseguiram aí financiamento para construir casas no interior, para colocar calcário na sua terra, e hoje não tem mais isso. Às vezes as pessoas não relacionam que isso é política pública também. As pessoas entendem que isso é um merecimento do seu próprio trabalho, né? E com certeza é, mas a gente sozinho não conquista nada, a gente não consegue nada. Então é por isso que a gente precisa entender que essas ações e que esses movimentos políticos e esses movimentos sociais, eles são determinantes para a gente viver a vida como a gente vive. E aí a gente entende a importância disso e o impacto que isso tem na nossa vida quando, nesse mundo que a gente está vivendo agora, a gente, é até engraçado que a gente deixa todas as pautas de lado porque a gente está falando que a gente quer viver, a gente quer ter o direito de estar vivo, né? E aí a gente está aqui implorando por vacina e o nosso governo está recusando. A gente está acompanhando aí a CPI da Covid, que está acontecendo lá no Congresso, e aí é cada vez mais absurdo que está vindo à tona. O Bolsonaro recusando compra de vacina, nós aqui com mais de 400 mil mortos, chegando a quase 500 mil brasileiros que perderam suas vidas. Por quê? Isso, e aí as pessoas, às vezes, vendo isso aqui na nossa região, vendo ali um conhecido que faleceu, não consegue perceber a seriedade disso e que isso é, sim, um impacto de uma política pública. Foi uma escolha de um governante que não... É por isso que não tem a Coronavac lá no posto para todo mundo tomar a segunda dose agora. Todos os municípios estão passando por essa dificuldade. Não é um acaso. Isso não devia estar acontecendo. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa se indignar. E muito mais nós que somos jovens, né? Nós temos esse poder de se indignar, de olhar para as coisas e dizer, mas eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com uma pessoa passando necessidade, passando fome, sendo que um governo poderia estar ajudando. Eu não posso olhar para uma situação e não me indignar, sabendo que poderia ser diferente. E aí é isso que tem que motivar o jovem a botar a sua cara assim. E aí, bom, quando a gente fala nesse medo, né? Eu agora, inclusive, Alisson, no ano passado eu concorri a vereadora lá em Cruz Alta. E você que também concorreu a prefeito aí, a gente sabe como é pesado, né? Essa questão do colocar a cara a tapa. Bom, a gente vai se expor, a gente vai falar aquilo que a gente pensa. E aí você fica pensando, será que eu não vou ficar marcado por isso? Né? Que é uma coisa que às vezes acaba fazendo com que as pessoas não se manifestem, porque elas têm medo de ficar marcado. Bom, mas a gente vai ter medo de falar o que a gente pensa, a gente vai ter medo de se indignar, a gente vai ter medo de olhar para uma situação que está acontecendo e se manifestar, dizer, olha, gente, isso não está certo, isso não é assim. E é por isso que a gente precisa estar mobilizado, a juventude precisa disso. E, bom, é bem triste que a juventude hoje precisa estar fazendo esses movimentos pelo auxílio emergencial, pela vacina, que é o mínimo. É o mínimo. Aí, quando você fala de todo esse movimento de desconstrução, né,
uma juventude que queria buscar esse espaço para a população LGBT, que queria buscar espaço para os negros, que estava aí reivindicando pautas progressistas, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para pautas que são avançadas, que a gente pode ir construindo, né, devagarinho, numa discussão com a sociedade. Hoje a gente precisa se indignar pelo mínimo, e talvez seja por isso que a gente tenha parado de sair com a camiseta do Che Guevara na rua, com aquele boné com a estrelinha. Eu queria estar com o meu aqui agora para mostrar para vocês, bem bonito. Talvez seja por isso, porque aí a gente está aqui tendo que explicar para as pessoas o mínimo, e tendo que explicar para as pessoas que a gente quer viver e a gente quer que todo mundo viva bem. E aí, com todo esse ódio que se criou, a gente regrediu muito, e é triste a gente perceber isso, né? E aí a gente ter que explicar para as pessoas que não é assim, que a gente não pode odiar o próximo, que a gente não pode querer a morte do próximo, que a gente está aqui lutando pelo mínimo, a gente quer comida, a gente quer viver e a gente quer estudar. E aí, a partir disso, a gente quer também falar sobre essas outras pautas progressistas, a gente quer falar sobre ser acolhido em todos os espaços, sem ser tratado diferente, sobre todo mundo poder ingressar na universidade, estudar, fazer um curso, melhorar de vida, trabalhar naquilo que gosta, e a gente está tendo aqui que regredir e falar sobre tudo isso. Então, a gente precisa muito que todo mundo volte a se indignar, e que volte a se incomodar e que perca o medo, porque aí, bom, a partir do momento que a gente não se manifesta, que a gente deixa que esse medo tome conta da gente, a gente fica sem se manifestar, é como se a gente estivesse concordando com o que está acontecendo, porque deixa isso acontecer. E não, a gente precisa dizer, gente, não é certo. Morreram quase 500 mil pessoas no Brasil por escolha política de uma pessoa que não quis comprar vacina, e aí no mesmo momento as pessoas estão passando fome, porque por uma escolha política parou de se dar o auxílio emergencial. Eu queria fazer um parênteses, Alisson, para dar um abraço para o Marlo, que eu sempre ouvi falar muito dele aqui na região, né? Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de participar das movimentações quando ele ainda estava por aqui, mas que a live de vocês, quinta-feira passada, assim, realmente foi histórica. Para mim foi muito bom ouvir vocês falarem, assim, e que eu fiquei pensando, bah, que responsabilidade depois dessa super live. Vou eu falar, mas eu fico muito feliz com esse espaço. Quero deixar um abraço para todos os companheiros que estão assistindo, e também responder a pergunta aqui do Matheus, que perguntou como fazer esse diálogo com e para as várias juventudes. É um caminho difícil, Matheus, porque aí eu acho bem interessante quando vocês trazem essa organização da pastoral da juventude, né? E aí a gente tinha uma pastoral da juventude que reunia e que trazia a questão da teologia da libertação, que trazia essa reflexão também, né, para a juventude. E hoje a gente se encontra reunido muito nos movimentos estudantis, né, nesses tipos de movimento, na juventude do PT. E aí, por causa da pandemia, a gente está bem difícil. Mas a gente tem encontrado várias formas de fazer diálogo, principalmente pela internet. E quando a gente abre as nossas redes para falar sobre política, para transmitir uma mensagem, para colocar aqui através de uma live, é muito interessante ver, às vezes, algum companheiro, algum colega que vem e diz: bah, Dani, eu fico muito feliz quando tu diz isso, porque eu me sinto contemplada. Às vezes eu estou aqui no meio de uma galera e ninguém concorda comigo, eu não sei o que está acontecendo. Então, esse também é mais um motivo para a gente sempre falar o que a gente pensa. A gente que tem posição, a gente precisa expor, sim. A gente precisa expor, olha, isso está errado, nós não queremos que a política no Brasil seja feita desse jeito, isso não é democrático, a gente precisa ouvir todo mundo, porque as pessoas se identificam com isso. E quando as nossas ideias não aparecem, aparece que só aquilo que está posto, que está aparecendo no jornal, ou que está sendo o tema da política do momento, é o que é o certo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Muito bem, muito bem. Eu creio que é esse o caminho. Sim, vamos cumprimentando os companheiros aqui, as companheiras, o pessoal que está chegando, o pessoal que não é companheiro também, mas que está assistindo, né? Sejam todos bem-vindos. A gente proseia com todo mundo, não tem problema. Cumprimentar a Ana Paula, o David, o Luiz Ferreira, popular Tomate. Aliás, foi o Tomate aí de Espumoso, daí o Silvio Braga também nos cumprimentou aqui, que nos apresentou, né? Via internet, né?
Ainda Um não abração, vimos Tomate. né? Abraço, Tomate. O Tomate que é da velha guarda aí, mano. O Tomate tá há anos na luta lá. Ele anda. Grande abraço, Tomate. Andréa Pedroso, nossa suplente de vereadora, o Evandro Iscariótico, da Imater, a Felipa Ferronato dos Santos. Muito bom, mais uma boa live por aqui. Muito obrigado, Felipe, pela boa companhia de sempre. O vereador Eduardo Nunes, lá de Fontoura Xavier, o Joel Santana, elogiando aqui, dizendo que tu representa a luta dos jovens e das mulheres que lutam por uma sociedade melhor. A Conceição, um abraço, Conceição Mendes de Oliveira. A Bianca Spinelli, o Marlo, a Maria de Lourdes Queiroz da Silva, Dona Lourdes, Dona Lourdes, muito obrigado pela companhia. E o Marlo deixou aqui a frase do Marx, né? O modo de produção, a Leite me ensinou a coordenar isso aqui, de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Exato, é a economia que determina como é que vai se dar as relações. Por isso o capitalismo é contraditório e lutar por algo diferente dentro, mantendo o capitalismo, também é contraditório. E por isso que ciclicamente, mesmo que melhorem as condições de vida, a gente volta para trás. Sempre acontece isso, né? Porque a gente não dá a volta e não constrói um outro modo de produção. Então, a minha juventude, nós nos organizávamos, nós conseguimos, e aí nós temos essa concepção de as juventudes. E para a direita não existe isso, é a juventude só. E eles massificam isso. Então sai esses robozinhos falando tudo a mesma coisa, do mesmo jeito, igualzinho, tudo achando que são agroboy e defendendo o Bolsonaro como se isso fosse e são os robôs, gente que não tem capacidade, inclusive, de se compreender como ser humano, porque ele está reproduzindo uma cultura que nem é a dele. Às vezes é uma pessoa aqui do interior que estaria muito mais perto do movimento sem terra, do movimento de pequenos agricultores, do que desse pessoal da Farsul aí, né? Tipo, não tem nada a ver com eles, né? E o jovem urbano também está muito mais próximo da sua realidade, da juventude proletária, que precisa dele. Como tu falou, de alimento, de casa, teto, comida, educação gratuita, boa, de qualidade. Nós conseguimos elevar o patamar das políticas públicas no Brasil, a partir de muita luta, se a gente pegar só de 88 para cá, a chegar ao ponto que a gurizada aí com 25 anos estava com casa do Minha Casa Minha Vida e com um carrinho financiado. Porque também a gente garantiu crédito, a gente liberou crédito bastante. Inclusive eles diziam que isso ia quebrar o país, não quebrou o país, é o contrário. Isso gerou uma economia que chegou a mais pessoas. Aí a acusação era outra, não conseguimos conscientizar. Bom, a gente vive no capitalismo, ele se reproduz a ideia do ter mais e a ideia do egoísmo. Isso é muito difícil, gente. Isso não é uma tarefa de um governo, isso é uma sociedade que evolui ou que não evolui. E aí nós chegamos nesse momento trágico da vida brasileira que a gente tem que debater com um presidente que é fascista, que é intelectualmente limitado, que eu acho que se movimenta bem, não, politicamente, do ponto de vista deles e do ponto de vista de disputa, ele está sempre em disputa e sempre mobilizando aqueles 30% da população brasileira, que se contar só os homens dá 40%, ainda bem que tem bastante mulher nesse país. Me parece que a juventude também está aclarando, parece que também já somos maioria na juventude novamente, né? Mas enfim, que a gente tem que estar dizendo o óbvio, né? Que é isso, que tem que ter política pública assim no SUS, que tem que existir uma escola pública de qualidade, que é bom ter dado o ProUni para o filho do porteiro, né? Que é o ministro mais importante da política nacional, que é o ministro da Fazenda, dizendo que o erro do PT teria sido dar ProUni até para o filho do porteiro. Na verdade, é o acerto da política, né, Giba? É o acerto. Que bom a gente poder. O Giba chegou ali, o Gibrair Portela, meu primo do meu pai, né? Que bom tê-lo conosco. Então, a gente viu a juventude, que nem tu que saiu do interior, aí poder se formar, ter acesso à universidade, 100% ProUni. Quantas famílias, quanto isso mudou nas famílias?
mas também quanta gente não valorou isso adequadamente e achou que isso não era nada. Né? E a direita Eu quero tá aí dar para um mostrar. abraço aqui, Alisson, para a Naya, minha vizinha que chegou aqui, está assistindo a gente. Um abraço, Naya. E é exatamente isso, Alisson. Eu acho que quando a gente observa aí o que aconteceu quando o Lula entrou no poder, né? A primeira coisa que ele fez foi se preocupar com educação. E aí o que aconteceu? Aconteceu aí a ampliação, né? A formulação do FIES, o ProUni, a criação da Unipampa, dos institutos federais, essa 18, ampliação. 18 universidades federais. Então, é muita coisa. E a gente teve esse espaço. E tem uma política que é muito interessante também, que está proporcionando ainda formação para muita gente, que é o sistema da Universidade Aberta do Brasil. E eu digo isso porque eu, apesar de eu ter me formado com 100% de bolsa do ProUni, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma segunda faculdade também, novamente, totalmente de graça, pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil, que foi construído lá em 2006, que para fazer com que os cursos de ensino superior chegassem a todos os cantos. Então, aí a gente tem polo em Jacuizinho, a gente tem polo nos municípios menores, para que esses lugares, que às vezes são mais afastados dos centros urbanos, eles também tenham essa possibilidade de oferecer formação para as pessoas, né? E aí, claro, é toda uma parceria entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. Então, é por isso que é importante a gente estar atento também às políticas dos municípios, porque os gestores municipais precisam estar atentos a essas oportunidades que o governo federal oferece e precisam estar comprometidos com isso, porque, né, os municípios também precisam fazer a sua parte para oferecer. E aí essa é uma política que descentralizou o ensino, né? Por exemplo, eu faço esse curso através do polo de Cruz Alta, e aí em um polo pode oferecer cursos à distância, né, de diversas universidades federais, como, por exemplo, eu faço pela Universidade de Pelotas, nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, a Unipampa, o Instituto Federal, todos eles oferecem curso à distância gratuitamente, um curso que a pessoa vai sair formada na universidade. Ou seja, olha só o pensamento de um político, o pensamento de uma pessoa que quer fazer que as pessoas tenham acesso às políticas públicas. Ele implementou um sistema pensando no jovem, ou até não só no jovem, mas também no adulto, nas pessoas mais velhas que trabalham, que não têm tempo e que não teriam dinheiro, não teriam como ir, né, que moram distantes de uma universidade. E nós vivíamos essa realidade de cada vez mais investimento em educação e investimento, por exemplo, com Ciências Sem Fronteiras. Quantos filhos aí de porteiros, quantos filhos de agricultor familiar foram para fora do país, tiveram a oportunidade de ir para fora do país estudar. E, gente, eu quero que vocês entendam quando eu digo isso, que parece que a gente está vivendo em outro mundo, vocês não acham? Olha só, as pessoas iam para fora do país estudar com a ajuda do governo. E agora, o que a gente percebe que está acontecendo? E olha só, a gente não pode dizer que é por causa da pandemia isso. Não é. Porque desde antes da pandemia, meu irmão estuda no Instituto Federal de Sertão, eles não tinham papel higiênico nos banheiros, não tinham dinheiro para pagar a luz, eles estavam correndo o risco de fechar o Instituto Federal. E aí? E aí vai dizer que é por causa da pandemia? Não é. É uma escolha. E quando o governo escolhe deixar de investir, botar dinheiro na Universidade Federal, escolhe diminuir a quantidade de bolsas do ProUni, diminuir a quantidade de investimento no FIES, não é só ali na universidade que a coisa se perde. É professor que é demitido, é menos dinheiro que está circulando na região, é menos compra que é feita no mercadinho, e é por isso que a gente entende que é tão importante esse investimento público, porque o dinheiro gira aqui, ele ajuda a vida de todo mundo. Então, quando a gente tem um governo federal que destrói as políticas públicas, é isso que acontece. E aí a gente sabe que não é só as universidades comunitárias que a gente tem aqui, por exemplo, a UPF, a Unicruz, que estão passando por essas situações em função da redução de bolsas do FIES e do ProUni. A gente também percebe essa questão nas universidades federais. Eu estava hoje cumprindo uma agenda com os assessores do deputado Henrique Fontana, e aí a gente conversava sobre a questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já expôs que talvez precise fechar por falta de recursos. Dá para acreditar nisso, gente?
uma universidade, no meio de uma pandemia, onde a gente entende que precisa investir em ciência, precisa investir em pesquisa, nós precisamos de pesquisa na área da saúde, assim como em todas as outras. E onde que isso acontece? Isso acontece na universidade. Às vezes as pessoas pensam, os pesquisadores são os professores e os alunos das universidades. Os alunos que estão lá fazendo mestrado, doutorado, eles fazem pesquisa. É assim que se forma, né? As pessoas e aí pensam que é alguém de outro planeta, né? Parece outra que é uma, né? é uma coisa distante, mas não São pessoas é. de carne e osso que estudam e se dedicam, né? São pessoas como a gente como a gente, que estão lá estudando. E aí o que acontece? Quando a gente fala ali que a bolsa do mestrado, a pessoa fez mestrado com bolsa, fez doutorado com bolsa, inclusive a minha irmã foi uma estudante que se formou doutora com bolsa, era uma pesquisadora. E aí hoje a gente diz que não tem mais bolsa. Parece que quando a gente fala bolsa, olha só como eles destruíram a nossa, até a capacidade de comunicação. Parece que bolsa é uma coisa que tu tá dando uma esmola para a pessoa, né? Só que, na verdade, a bolsa, é só a gente mudar o nome, então, se as pessoas não gostam desse nome, é o salário. É o salário, aquela pessoa está recebendo para estar lá pesquisando, uma forma de plantar melhor para os agricultores, está lá pesquisando uma forma de combater o câncer, está lá pesquisando, porque é isso. E aí o Bolsonaro cortou tudo, a gente não tem mais pesquisa nas universidades. Então, assim, a gente precisa entender o quanto é sério, e inclusive uma informação que o pessoal trouxe lá, na URGS, a questão da universidade, do curso de odontologia também estava passando diversas dificuldades, que sempre foi uma referência, e hoje sim, porque as coisas também vão vencendo, né, precisa de renovação de material, e aí o pessoal precisava de renovação nas cadeiras lá da odontologia para poder atender os pacientes. E assim, não existe a mínima possibilidade de vir dinheiro do governo federal, porque são investimentos altos. E aí a gente precisa se questionar, bom, mas isso era feito antes, né? Por que parou de fazer? Por que agora não tem mais? Bom, a gente não pode acreditar que foi um rastro, que é o que acontece, né? O pessoal fica dizendo que o Lula quebrou o Brasil. É muito triste quando, mesmo a gente enxergando que estava na cara como tudo funcionava e parou de funcionar, agora as pessoas não consigam relacionar a escolhas feitas pelos governantes e fiquem tentando colocar a culpa em uma pessoa que já saiu há muito tempo, né? Que já não está mais aí. Então, é muito necessário que a gente, enquanto juventude, a gente olhe assim para esse tempo que a gente está passando. Poxa, está todo mundo tão cansado, né? Eu acho que está todo mundo meio desanimado, assim, a gente não tem vontade, a gente não tem, está todo mundo triste, a gente não consegue se reunir, mas a gente precisa pensar que não precisava ser assim, não precisava, e a gente pode fazer a nossa parte para que deixe de ser assim e que não volte mais a ser assim. Muito bem, exatamente. Eu acho que, de fato, a gente tinha construído uma série de políticas públicas que ainda hoje tem alguns respingos, né? Elas deixaram de ser, como a Dilma dizia, né, de massa, né, de atingir um número grande de pessoas, mas a gente pode, evidentemente, rever isso, né? O Estado brasileiro deveria estar revendo isso. Mas, infelizmente, o que tem no governo hoje é o contrário, né? Que é privatizar cada vez mais. E aí, para ti, meu amigo, trabalhador, quando eles falam privatizar, é tirar de ti o SUS gratuito, é tirar de ti a escola pública gratuita. Se tu quer ter isso, para com essa história de privatizar, é bom. Para com isso, porque o que eles querem é isso, é ter vender uma escola. Para quem tiver dinheiro para pagar. E para quem não tiver dinheiro, que fique fora da escola para não disputar uma vaga, né, na sociedade, um espaço na sociedade com o filho deles. E aliás, é por isso que eles não gostam de políticas públicas. Porque a classe média aí, nossa, aí não queria que tivesse as Dani lá da vida para ser jornalista também, para sair lá do interior e ser jornalista, né, e poder disputar. Era só os filhos da classe média alta que chegavam para ter o canudo de jornalista, né? Então eles preferiam pagar e os outros não ter do que todo mundo ter. Essa é a verdade, é uma ideia individualista das coisas, né? Nós vimos isso. É interessante, porque não é sobre o outro ter também, né? Você não basta que você tenha, o outro não pode ter. Exato.
Exato. É isso aí. Vamos ler os comentários. Pessoal, curtam e compartilhem para levar mais longe. Hoje temos mais gente. Tu veio ver a Dani aqui, ó. O Joel Santana. E temos o Reúne, que revolucionou as áreas de formação e criação de cursos superiores nas universidades federais, ampliando especializações, mestrados e doutorados. Exatamente, Joel. Boa contribuição. O Marlon novamente. Se os homens são os produtores da realidade e esta se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. Exatamente. É esse o dilema que nós nos colocamos numa sociedade opressora. Precisamos mudar a realidade para, né, transformar de fato a realidade. A Aldete Damo, lá de Ibirapuitã, um grande abraço. Essa é tem nos acompanhado aí, dona Aldete, muito obrigado. O Clóvis Orsolinha, aí de Espumoso. Os jovens de ontem se conscientizaram, lutaram e construíram um projeto de país que transformou a trajetória dos jovens de hoje. Exatamente. Né? E quantas gerações perdidas tivemos? Né? Nós estamos falando aí de um espaço curto de 14, 15 anos, que a gente conseguiu criar algumas políticas de massa. Alguém, às vezes vem um espertinho e diz assim, não, mas o Creduc lá já tinha crédito educativo lá no tempo da ditadura. É verdade, abençoado, mas atingia 0,5% da população. Quando ele virou de massa, assim, que atingiu os pobres em massa, aí a elite se revoltou porque não queria isso. Né? Dizia que queria isso, mas quando isso aconteceu, não gostou, né? Porque começaram a disputar espaço. O Ronaldão escreveu ali sobre os trabalhadores que ele encontrou hoje com saudade do Lula. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque está faltando boia, né, Ronaldão? São 19 milhões de pessoas no Brasil hoje que voltaram ao mapa da fome. São 100 milhões de pessoas. Juliano Sá, meu compadre, que é presidente do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar do Estado do Rio Grande do Sul. Uma entrevista muito, muito boa essa semana. Está aí nas nossas redes sociais, falando sobre isso. 100 milhões de pessoas que não conseguem ter uma segurança alimentar adequada, ou seja, não estão comendo bem. Né? E nós já tínhamos saído do mapa da fome. Então eu sempre dizia assim, quem tinha luz em casa não viu para a luz. Quem sempre teve comida em casa não viu o Bolsa Família, não viu o PAA, não viu as políticas de agricultura familiar, não viu os alimentos em preço compatível com a realidade do povo brasileiro. Né? Agora, quem sempre teve dificuldade viu, e está vendo ainda hoje, né? E é por isso que nós precisamos lutar para que esse povo cada vez enxergue mais isso e sensibilizar as pessoas de que é preferível viver numa sociedade mais harmônica, econômica e socialmente. Nós chegamos ao cúmulo, Dani, e num país com tantas coisas para fazer, com tantos jovens ainda para serem incluídos na universidade, na educação formal, no mundo do trabalho, nós ficamos anos discutindo se era importante ter ou não uma arma em casa. Ou ter ou não uma arma no bolso, ou na cinta. Mas isso é uma bobagem, isso não é o problema do Brasil. Isso não é o problema nem da segurança pública. O problema da segurança pública é arma para policiais, formação para policiais, capacidade de inteligência nas polícias bem formadas e capacitadas. Né? E não sair cada um comprando um revólver aí para você dar tiro no domingo na cancha de bocha. Né? Isso é bobagem, isso não resolve o problema de ninguém. Né? Aí for se dar conta, elegeram esse cidadão aí, essa pessoa aí, não sei se dá para chamar de pessoa, né? E aí for se dar conta que comprar um revólver custa 10 mil reais, e aí o cara não tem para boia e vai estar comprando um revólver. Né? É uma coisa, a gente inverteram o debate político e levaram nós a essa inversão do debate político. Mas eu quero te perguntar, tu me chamou a atenção, além dessa questão da universidade, das vagas, da importância da ciência, da tecnologia, que está tudo na tua fala aí, essa importância das lideranças locais. Tu não acha as lideranças locais muito acanhadas, prefeitos muito calados, sofrendo calados, não tomando, prefeitos e prefeitos não tomando para si as dores do povo que está passando fome? Essa questão da educação versus armas, no debate da juventude, o que é mais importante? O que é o problema para o jovem de 18 anos? É ele ter uma vaga na universidade ou ele comprar um revólver? Existe esse dilema? Não. A gente nota que se distorceu as prioridades, né?
E aí, inclusive, muitos governantes, eles parece que também estão com medo de se posicionar, de mostrar, olha só, para nós não está fácil a situação aqui no município, né? Então, assim, existe um medo de falar, uma insegurança. E eu acho que a gente precisa parar e pensar, a gente sempre precisa entender que toda ação que a gente tem vai ter uma reação depois. E que tudo isso que a gente está vivendo já é reação de uma coisa que foi feita antes. Então, por que se tem esse medo de falar? O que aconteceu que as pessoas estão com esse medo de se manifestar? É um ataque à democracia, né? Esse ataque que se criou, a diferença das ideias, da construção de ideias diferentes. Eu acho que isso é um reflexo muito interessante que está acontecendo, inclusive com a juventude. E quando a gente pensa na juventude hoje, eu acho que se a juventude está quieta ou se a juventude não está quieta, eu acho que a juventude foi a primeira que acordou, né? E que, claro, continua acordando aí para essas barbaridades que aconteceram. Claro que a gente fica muito triste quando a gente ainda vê um jovem aí falando a favor da privatização, por exemplo, esse tipo de coisa, uns jovens defendendo aí o liberalismo, mas porque nós somos as pessoas que deveríamos estar nos indignando e defendendo o coletivo, né? Preocupados com o outro, porque a gente tem mais essa capacidade de estar se sensibilizando. Então, é um trabalho constante. Eu acredito que a gente vai ter muito o que fazer ainda para despertar isso em toda a juventude, mas nós já temos muito isso. Então, a gente não pode achar que a gente está dormindo. E é o jovem, inclusive, que debate com o tio lá no grupo do WhatsApp, que demarca sua posição, que não fica quieto, que se indigna com um tio, às vezes bolsonarista, que está lá no grupo postando fake news, que diz, olha, bota lá o link da conferência ali da verdade. Começa por aí. E a gente não precisa achar que a gente precisa fazer, às vezes, uma grande ação para fazer a diferença. A diferença que a gente faz também estão nessas pequenas ações e nesses posicionamentos, né? Mostrando para as pessoas que as coisas não são assim, mostrando que existe a verdade, que a gente precisa ter responsabilidade quando a gente se manifesta. Eu acho que isso é muito interessante. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, uma juventude que se indigna com os companheiros que estão longe também, sofrendo aí os reflexos de ações policiais violentas, né? Que às vezes não estão respeitando nem a própria lei. A gente entende a importância da juventude, sim, que se manifesta e se coloca contra isso que está posto, e a gente está se fortalecendo. E eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa live a fazer essa reflexão e a se sentir à vontade também para se unir. A gente está muito difícil da gente entrar agora em espaços para se conversar pessoalmente, mas a gente pode conversar pela internet. Adicionem os companheiros, compartilhem material, curtam. Essa é a principal forma que a gente está tendo agora de fazer política. E a gente sabe como isso foi muito bem utilizado pela direita nas últimas eleições, e a gente sabe fazer isso melhor do que ninguém, nós que somos jovens, gravar um story falando, curtir o que o companheiro postou. Então, tudo isso faz diferença. E quando a gente, enquanto juventude, se indigna, a gente tem capacidade de ir na internet pesquisar melhor do que ninguém, a gente tem essa capacidade de se manifestar, defender aquilo que é certo e debater com respeito. Eu acredito que o papel da juventude agora, né, para a gente sair desse buraco que a gente se encontrou, ele é fundamental, porque aí a gente vai chegar também com novas ideias, a gente vai chegar com gás para trazer para essa discussão do Brasil que a gente quer, uma visão também mais animada e uma visão de olhar para o futuro. Eu acho que isso é essencial e a gente precisa olhar para isso, porque às vezes também para a gente pensar no futuro, para a gente pensar no Brasil que a gente quer, a gente precisa pensar no que trouxe a gente até aqui, né? Por exemplo, por que a Dani resolveu participar dessas lutas e entrar na política social, né? De buscar por justiça social? É justamente porque que vida que a gente quer levar, né? A gente quer se contentar em ter o mínimo, a gente quer se contentar em trabalhar e vir para casa dormir e ir trabalhar de novo e constituir uma família, ou a gente também quer ter um projeto, a gente quer fazer a diferença no ambiente onde a gente vive. Eu acho que esse é um convite principal que tem que ficar
para a juventude, principalmente, mas também para todo mundo. A gente não pode se contentar em estar no lugar que a gente vive e viver a nossa vidinha. A gente sabe que é tão importante aqui na nossa região, as pessoas participam de tantas entidades que fazem a diferença, né? A pessoa doa o seu tempo para participar do CTG, doa o seu tempo para participar da igreja. Por que a gente também não pode doar o tempo da gente um pouco para olhar para o outro? Né, para ver o que o outro precisa e para analisar, bom, por que essa pessoa está vivendo essa realidade triste, né? Por que a gente não pode fazer um mundo diferente? Então, a gente precisa também acreditar, porque às vezes a gente parece um pouco sonhador, né, Alisson? A gente chega aqui querendo mudar o mundo, e parece bobo quando a gente fala isso, parece bobo quando a gente fala que dá para fazer diferente, mas a verdade é que dá sim, é só cada um também fazer a sua parte e a gente pensar com responsabilidade nas políticas, a gente encarar tudo isso que a gente está vendo como consequência de atos conscientes. Isso tudo que está acontecendo não é um acaso que está acontecendo porque o destino quis. Não, isso tudo são consequências de políticas, de atos, de pessoas que estudam, de responsabilidade. E a gente tem força para mudar isso. E a gente tem força porque a gente está junto aqui, porque eu conversei com o Silvio, e o Silvio me mandou meu contato pro Alisson e o Juliano, que eu já me encontrei lá nas aulas de história, e já veio falar comigo, porque a gente estava numa aula lá sobre golpe, e a gente estava se manifestando. Então, nós não estamos sozinhos. Olha só a relação que se criou só da gente tá um pouco mais perto e conhecendo um e conversando com o outro. E é assim que a gente faz. É assim que a gente faz a diferença. Talvez aqui dessa live alguma pessoa vai ouvir isso que a gente tem para dizer e vai vir conversar com a gente e a gente vai conseguir desenvolver um projeto juntos. E é isso que a gente quer, porque a gente pode fazer a diferença. Se alguém vier aqui, eu tenho já conversado com várias pessoas aqui no interior de Alto Alegre, por exemplo, para a gente pensar em alguma coisa para a juventude do meio rural, né? E claro, não dá para a Dani chegar sozinha aqui e querer, vamos criar um projeto. Mas se tem uma outra pessoa ali que também está interessada, aí eu me encontro com o Alisson lá, que vai encontrar um jovem lá de Soledade que também está interessado. A gente pode fazer essa diferença junto. E o mudar o mundo não é uma revolução que vai acontecer de uma vez só. É cada um fazer a sua parte, cada um fazer a sua participação para tornar esse mundo melhor. E a gente pode fazer isso, a gente vivia um mundo melhor, a gente pode trazer isso de novo. Então, a gente sabe que esse período difícil, ele é consequência de uma política e a gente também tem essa expectativa de que essa política vá mudar, né? Nós estamos chegando a uma eleição aí no ano que vem, a gente precisa ser bem consciente em relação a isso, refletir todo esse tempo que a gente viveu. Que bom se a gente não precisasse esperar até lá, né, Alisson? Que as pessoas tomassem consciência de todos os crimes que o Bolsonaro está cometendo, que são crimes que a gente está percebendo, as pessoas estão morrendo por causa da falta de responsabilidade de um governante. Mas a gente sabe que, com a força de todos, através do impeachment, da pressão para que haja o impeachment, ou então através da eleição, a gente vai fazer a diferença. A gente precisa ter também essa mensagem de esperança. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, a gente não pode perder a esperança. E a gente encontra esperança um no outro, conversando com o companheiro Alisson, conversando com a companheira Dani, procura lá no Face, procura no Instagram, porque a gente está aqui para isso, para dar força um para o outro e para encontrar saídas para esse momento que a gente está vivendo juntos. Muito bem. Esse é o caminho. Tu falou várias coisas importantes aí e duas palavras que quero destacar aí que falou, que é a dimensão do sonho. Não há possibilidade de transformar qualquer sociedade sem a dimensão do sonho. A gente pega o sonho, né, e ele faz a gente andar, faz a gente se articular e faz a gente lutar. Depois a gente transforma ele em política pública e transforma ele em realidade. Eu vou dar dois exemplos aqui que não estão muito distantes historicamente. Quem diria, a direita dizia que era impossível ter o SUS, por exemplo. Imagina um sistema único de saúde para todo mundo e que chegasse em todos os cantos. E a gente construiu. Aí está mostrando uma baita de uma resistência, apesar de não ser perfeito, obviamente. Mas eles diziam que era impossível. Eles diziam que era impossível um regime geral de previdência social. E está aí, ele existe, eles destruíram agora com a reforma da Previdência, né?
fizeram um horror ali, mas a gente conseguiu. Então a gente transforma isso e luta politicamente e dá certo, sim. Eles diziam que era impossível massificar a universidade, massificar que eu digo, colocar gente dentro da universidade, né? Gente das camadas populares, mais pobres, a gente conseguiu, né? Então, mas isso a gente precisa acreditar. Eles estão sempre desmobilizando. A história agora recente dos R$ 600. Não dá, não tem dinheiro, não dá, não tem dinheiro. Dá. É uma opção política, como várias vezes eu vi na tua fala. Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, se não, né? Se tu tá gostando da prosa, curte, compartilha, que mais gente vai ouvir a Dani, né? Se tu só ficar tu ali, menos pessoas, assim, mais gente, vamos levar mais adiante, né? Vamos ver aqui, vamos cumprimentar o pessoal aqui. Então, o Ronaldão, que contou aquele caos ali, sobre a importância do Lula voltar para o povo poder comer bem, né, Ronaldão? Resumindo, é isso. O Paulo Buda, meu cozinheiro preferido, Paulo Buda é artista e cozinheiro, tá? Ele tá ali, ó, Lula 2022, tamo junto. Matheus Demarco, nosso presidente do partido aqui de Soledade, meu companheiro de militância na juventude. Nos encontramos no movimento estudantil. Ele era presidente do Grêmio Estudantil do Polivalente, a escola aqui. E eu fui lá numa caravana pela educação do CEPERS, em 98. Aí desde então tamo junto. Desde então tamo junto, né, Matheusão? A reforma trabalhista excluiu da juventude a mínima possibilidade de um trabalho digno com perspectiva de futuro econômico e cultural. Hoje a juventude sem poder estudar, no mínimo para trabalhar flexibilizados, sem direitos ou minimizados. Achar os métodos para um diálogo de ao menos se compreender essas destruições e disputar o que é o contrário de valor de nossas diferenças da juventude. Viva a classe trabalhadora. É isso aí, Matheus. Mobilizar, articular, mostrar que é possível. É nesse rumo que a Dani está falando aqui, eu estou gostando de ouvir ela. O compadre Boca, teu colega lá na UFPEL, o que achou? Vocês não param de estudar, tia? Marcos Branco, a Geizinha Garcia do meu coração, tá ali. Não, tô sem assessoria aqui, a Geis fazia a leitura dos comentários. Eu tô perdendo aqui, apanho um pouco aqui. O Marcos Branco, lá em Passo Fundo, nos acompanhando, a fome assombrando muitas famílias e teve um aumento de 68% no salário de uma classe de políticos, inclusive do senhor presidente Jair Bolsonaro e vice Mourão. Esse não é o momento de aumentar seus próprios salários. Esse povo não tem consciência, tio. Exato. Tu veja que fazia uma falácia antes, que eram contra a política, que não sei o quê, mas acreditou quem quis, meu amigo Marcos, né? Porque o Bolsonaro, inclusive, disse na cara desses bolsonaristas que se dizem antipolítica que ele não aceitaria diminuir o salário dele de deputado. Então ele sempre foi do estamento, ele sempre foi um político de carreira, né? É interessante, Alisson. Oi. Eles são muito hipócritas, né? Eu estava comentando isso com o pessoal, como o Bolsonaro ali, a trupe dele, eles mentem na cara dura, eles mentem. E aí eles fazem uma coisa que é inacreditável, que pra gente, como a gente não faria uma hipocrisia desse tamanho, uma mentira desse tamanho, a gente às vezes não consegue nem acreditar. Não consegue nem acreditar. Quando o Bolsonaro fala assim, eu nunca neguei vacina para ninguém. A gente fica assim, como que ele tem coragem de dizer uma coisa dessa? Então, assim, nós não podemos esquecer de estar a todo momento olhando as informações e nos instrumentalizando para não cair na conversa dessa gente. Nós não podemos cair na conversa dessa gente, não, porque aumentaram o próprio salário, né? Era lindo, na campanha era aquela coisa, porque político ganha demais, porque onde é que já se viu, né? Vamos colocar uma pessoa que não é política no poder. Aí colocaram o Bolsonaro, 30 anos lá na Câmara de Deputados, toda aquela, né, que vai acabar a mamata, e aí o cara aumenta o próprio salário. Então, assim, vamos pegar nessas hipocrisias, a gente precisa olhar isso. É um absurdo. Exato, bem lembrado aí pelo Marcos Branco, soledadense da Gema, da Vila das Fontes, e tá lá em Passo Fundo. O Juliano Sá, a Cassi Colete, acredito muito na força da juventude e da união de uma juventude. A Geizinha do meu coração, já falei. O Joel Santana, a mudança só acontece quando a gente decide mudar a nossa realidade. A Maria, isso aí, Joel. A Maria Regina Barbosa, lá de Tapera, percebe-se que as pessoas têm um certo medo de se posicionar a respeito da política, pois a maioria dos empresários estão a favor
das mudanças trabalhistas feitas no atual governo, e muitos temem perder o emprego no momento de tanta dificuldade em conseguir vagas. Isso é uma diferença bastante considerável do tempo que eu estava na juventude, por exemplo. As elites estão unidas ao fascismo em todos os lugares, e isso gera esse medo que tu falou, né? Porque eles estão ali com seus caminhonetões, intimidando as pessoas, ou são pessoas com dinheiro. Tem pobre no meio, obviamente, porque as consciências estão em disputa. Tem gente que é contra si mesmo. Aliás, na história desse país sempre houveram capitães do mato, né? Sempre houveram, não vamos se iludir, né? Mas quem dá as cartas na política ali são os coronéisinhos, uns que nem servem para rico, mas que, dada a nossa realidade, tem poder político e econômico nas nossas cidades. Bem lembrado, Maria Regina, e está no contexto da tua fala. O Juliano Sá escreveu um textão aqui, mas vamos ler, porque o Juliano é dos bons. Sobre o cenário político e a correlação de forças, penso que o furo é mais embaixo. Sobre o posicionamento e a reação das pessoas, gestores locais em relação ao bolsonarismo, acredito que uma parcela acredita no fascismo e outra está com vergonha de voltar atrás. É verdade, e com medo das elites também. Não há mais tempo para a vergonha, é hora de reconhecer e derrubarmos o Bolsonaro. Mas só derrubar o Bolsonaro não resolve. Temos uma tarefa e vocação militante na reconstrução de um trabalho de base concreto, construindo junto onde... E aí terminou aqui, mas deve ter mais. É isso aí, é um trabalho de base de organização social e política de sempre. O Marcos Branco voltou aqui, não, é o mesmo comentário. O Juliano me tirando aqui, não sei ler os comentários, mas estou me dedicando. A gente faz falta aqui, tá lá em Passo Fundo estudando, né? Graças ao ProUni, ela entrou também, porque a vida dela é difícil, né? Mas tá lá, na luta, na peleia. Vamos ver, dos que eu vi aqui são esses, gente. Tá? Muito obrigado, curto, compartilhe. Chegou ali a Rosa Giovannone, sempre conosco. Nossa militante do CEPER. O CEPER está em luta, né? Está em luta ali no CEPER, tem eleição. Uma luta diária dos professores, porque o professor virou alvo do governo, né? Já imaginou isso? O governo é contra os professores. É como se os professores... Não dá para entender, vem de ser aliado. Aliás, esse governo é contra todo mundo. Ele só é a favor da elite agrária desse país, né? E da elite empresarial. E ainda da elite empresarial só politicamente, porque não há um projeto de desenvolvimento nem da grande indústria nacional, né? Só há um projeto da grande extensão de terra, não há um projeto para os pequenos da terra, não há um projeto para ninguém. Não há um projeto Ninguém está ganhando nada. Né? Ninguém. Então, portanto, e olha como concluir, quem... Desculpa, Edson. Não, capaz, só para concluir. Portanto, talvez Bolsonaro, como nós estávamos falando antes, fique no esquecimento no pós-governo dele. Porque ele não representa nada em si. Né? Hoje, a liderança dele está calcada em 40% da população masculina. Está baseado quase que exclusivamente numa ideia machista de sociedade. E até eu gostaria que tu falasse sobre isso. Tá? Porque as mulheres já em sua grande maioria, um pleonasmo, né? Mas em sua maioria não concordam com esse projeto. Mas ainda tem, se nós fizermos uma eleição entre os homens, ele ainda assim não ganha a eleição, não é aprovado, mas ele chega ao índice de 40% de homens, né, brancos e de classe média, né? Então, que é o que sustenta esse governo, né? É uma ideia machista, é uma ideia. Eu gostaria de falar sobre isso. A Rosane, que bom ver a juventude com esses movimentos sendo protagonista das mudanças tão necessárias em nossa sociedade. A juventude é sempre uma esperança. O pessoal está emocionado contigo aqui. Né? Curta e compartilha para ir longe a mensagem dela. Essa live está indo até São Paulo, diz o Juliano, né? Sei que tu falasse também essa questão da luta das mulheres, da juventude, né? Num contexto de um governo fascista, etc. Tá contigo. Eu acho que quando a gente para pensar quem é que está ganhando alguma coisa com esse governo Bolsonaro, tipo, essas pessoas que estão defendendo ele, por exemplo, estão se beneficiando do quê? O que está vindo de bom? Porque a gente percebe que todo mundo, assim, ó, tá ruim para todo mundo. Todo mundo está tendo que pagar mais de 20 pila um saco de arroz,
todo mundo tá tendo que pagar um absurdo de gasolina, de gás. Então, assim, quem é que aumentou a sua renda depois do governo Bolsonaro? Né? A gente percebe o que aconteceu. Os bilionários cresceram. Quem já era rico ficou muito mais rico. Mas quem não era tão rico assim, inclusive a classe média, que às vezes acha que é rica, mas não é, tá só perdendo dinheiro, né? Então, assim, é difícil entender por que defender esse governo, né? Se tá todo mundo perdendo. E aí pensa, se tá ruim pra gente que ainda tem emprego, que tem condição de comprar comida, imagina para quem não tem. E aí o nosso índice de desemprego tão alto, né? E eu acho que quando a gente fala em políticas para a mulher, assim, eu acho que isso é a coisa mais triste, porque desde o começo lá, a gente trazia a questão do machismo do Bolsonaro, da misoginia mesmo. Ele tem um ódio à mulher. É um ódio, né? Não gosta de mulher. Vê como um ser inferior, né? E aí, quando ele dizia para Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada. Não estuprava ela porque ela não merecia. Gente, assim, a partir de que momento as pessoas encararam isso como algo aceitável? A partir de que momento tu escolhe uma pessoa que fala um absurdo desses para ser o teu representante? Tu pode não concordar. Assim, ó, não concordo com a Maria do Rosário por esse motivo. Você está no seu direito democrático de não concordar com ela. Mas, a partir do momento que tu parte para uma violência desse tipo, assim, a pessoa perde completamente a razão, e é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala sobre políticas para as mulheres, a gente teve um retrocesso muito grande, né? E é isso que eu dizia, quando a gente fala do que a gente vivia antes, parece que a gente estava vivendo um sonho, parece que era outro mundo. E também isso, é por isso que eu digo que quando a gente fala de mudar o mundo, de trazer uma perspectiva diferente, é possível, não é uma coisa de ser sonhador, porque se a gente falar do mundo que a gente estava vivendo há um tempo atrás, parece que é sonho, né? Parece que é sonho, mas não é. E aí, quando a gente fala sobre política para as mulheres, da gente ocupar mais espaço, da gente sair de casa, das mulheres terem condição de sair de casa para trabalhar, a gente sabe que agora, com essa questão do desemprego, quem perdeu mais emprego na questão do desemprego foram as mulheres, porque elas precisam ficar, quando principalmente na pandemia, né, em função das escolas estarem fechadas, quem cuida do filho em casa é a mulher. É sempre esse o papel que é submetido a ela, e aí ela acaba ficando submissa por precisar, né, depender do homem para prover a casa. E aí a gente volta para aquele ciclo antigo, né, do homem que sustenta a casa, que tem essa obrigação. Então, a gente precisa retomar essa discussão de libertação, de violência, e aí a gente percebe casos diários de pessoas se achando na razão, né, de agredirem as suas mulheres. Essas coisas estão voltando a acontecer. E não se fala mais numa política estruturada, nas procuradorias das mulheres que a gente tinha aqui, que eram implantadas nas câmaras dos vereadores, para oferecer uma segurança, um espaço para as mulheres conversar. E essa discussão se torna secundária, né? Quando a gente está vivendo um mundo que as pessoas não têm o que comer. Aí isso acaba ficando secundário porque as outras preocupações são mais urgentes. E é por isso que a gente precisa ter noção de que é tão importante a gente retomar o nosso projeto popular e democrático de país, de município, né? Da gente ter democracia, conseguir ter um diálogo para mostrar para as pessoas que um outro mundo é possível. E, bom, as mulheres também, assim como a juventude, estão à frente dessa mudança, né, Alisson? Com certeza aí contra o Bolsonaro, porque quando a gente pensa também na destruição das políticas públicas, isso acontece principalmente com as mulheres, aí o sucateamento das delegacias da mulher, que são ocupadas aí e não tem uma estrutura renovada e não há uma fiscalização do funcionamento dessas ações. A gente precisa de mais atenção para isso. Eu não tenho dúvida de que esse nosso posicionamento, o posicionamento das mulheres, de entender que a gente precisa ter representatividade também em ocupar os espaços, isso vai trazer também a discussão de mudar esse modelo de governo aí patriarcal que fala em arma, né, que se preocupa tanto com essa questão de mostrar superioridade. A gente vai retomar esse processo também
para conquistar o nosso espaço igualitário, que, bom, nós vamos ter que lutar aí para voltar ao patamar que a gente estava antes e com certeza avançar a partir disso. Eu acho que essa gente não tem confiança na sua masculinidade, né? Porque tem que estar afirmando toda hora, né? Acho que falta uma. Porque eu bato, porque eu mato, porque eu pico, porque eu dou tiro, né? Tem que estar afirmando, assim, uma virilidade, né? Acho que é falta de confiança, né? E aí se esconde atrás dessa falácia, dessa falácia, não, dessa violência, né? A Rosane Quevedo, grande Rosane, baita companheira. Que bom ver a juventude com nossa vice-presidente do PT aqui de Soledade, com esses movimentos sendo protagonistas das mudanças tão necessárias na nossa sociedade. O Joel Santana, lembrando que tu é nossa suplente de vereador em Cruz Alta, não sabia que tinha concorrido, não sabia que tu era a primeira suplente. Isso é interessante, Alisson, porque a gente precisa de mais mulheres na política, né? E há esse desestímulo quando a gente vê esse governo conservador que não dá espaço para a mulher. A gente precisa ocupar esses espaços também, esses espaços de poder, e a gente precisa chegar nos prefeitos. Os prefeitos daqui também precisam colocar mulheres como secretárias. Aqui em Alto Alegre a gente tem um exemplo muito legal, a maioria do secretariado é mulher aqui. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar esses espaços, porque infelizmente, quem vai pensar política para as mulheres são as mulheres, e a gente precisa ter mais representatividade. A gente representa mais da metade da população, mas representa, se eu não me engano, é menos de 30% e menos ainda da ocupação das vagas do legislativo. Isso? 10%. Eu não tenho o percentual exato de ocupação dos poderes, né? Tanto executivo quanto legislativo. Executivo é menos ainda. Então a gente precisa chutar essa porta aí. Nós fizemos a questão da lei das cotas, que a gente lutou tanto para disputar, mas as cotas teriam que ser para ocupar o legislativo. Nós teríamos que ter pelo menos metade das vagas para mulheres. Não 30% de vagas para disputar. Né? Mas a gente não conseguiu fazer uma. Eu sonho com uma reforma constituinte total, né? Mas neste momento vamos restabelecer a Constituição de 88, já tá bom. Já fico feliz, né? E dentro disso uma reforma política aí bem importante, né? Inclusive com paridade de gênero, que é isso que eu estava falando. O Lúcio, nosso vereador aqui de Soledade, boa noite, camaradas. A realidade do trabalhador está um osso. Fome, falta de oportunidades e de trabalho. Quando vai ser a hora dos trabalhadores irem às ruas? Porque a essa altura do jogo não se sabe o que é pior. Abraço. Hoje está tendo mobilização em São Paulo, um protesto contra aquela chacina lá no Rio de Janeiro. Gente, é chacina, porque a polícia tem que ter inteligência e capacidade de entrar, fazer as perseguições. Quando eu falo perseguições aqui é jurídica, tá? A persecução penal necessária, tá? Tudo bem. Mas não pode fazer uma ação que tem que matar 25 pessoas, 27 pessoas que nem sabem os nomes. Isso não tem fundamento dentro do Estado de Direito. Que não tem responsáveis por isso. Que às vezes nem é quem está lá na ponta, que é jogado como se fosse uma fera lá para fazer isso. É os chefes que são culpados. O governador do Rio de Janeiro que é culpado. É o chefe de polícia que é culpado. Mas isso é um outro debate. Mas está tendo em São Paulo mobilização de rua, Lúcio. Eu também acho que tem que ter. Com os cuidados de sempre, com máscara. Né? A gente não é essa gente que diz que não existe o vírus, mas a gente tem que sair de casa para fazer mobilização, porque senão a coisa fica só eles fazendo mobilização. Né? Eu acho isso. Eu não consigo conceber essa história no 1º de maio e ter mobilização de direita e não ter de esquerda. Alisson, até tá acontecendo pequenas mobilizações aí por todo o estado de diferentes pautas. São pequenas, mas eu acho que a gente já deve comemorar. Por exemplo, o pessoal da Polícia Civil está se mobilizando em função do governador Eduardo Leite não tá dando as promoções para os policiais, né? E aí, bom, essa está sendo uma luta já há bastante tempo que eles estão esperando, inclusive várias pessoas esperando para se aposentar, e aí não estão conseguindo, estão mobilizados. Também o pessoal da saúde, né? Ontem foi dia do enfermeiro, então estão mobilizados. Até lá em Cruz Alta houve uma carreata.
o pessoal está atento aos hospitais que estão com dificuldade de pagar os salários, porque tu vê como a política do Bolsonaro ela ataca as pessoas por várias frentes. Ela tira o direito trabalhista, né? A pessoa já trabalha com bastante insegurança, mas aí, né, no momento de pandemia que a gente está vivendo agora, e a gente falou sobre tudo isso que está sendo destruído, olha só o que eu fiquei sabendo hoje que está acontecendo. Os hospitais precisam de remédio, né, para manter as pessoas nas UTIs, para manter as pessoas entubadas. E uma ampola de um determinado medicamento que antes custava R$13, hoje está custando R$185. Ou seja, além de se cortar a verba que vai para os hospitais, para a manutenção da saúde, não há nenhuma regulação desse aumento de preço. Assim como não está tendo regulação dos alimentos nos mercados, a gente não tem regulamentação dos remédios, a gente não tem regulamentação de nada. Então, está aumentando o preço de tudo, e aí não aumenta a verba que vai para a manutenção. Então, assim, está virando um caos. E aí, esse funcionário, esse enfermeiro que está lá trabalhando na linha de frente do Covid, ele já tem que enfrentar a sua insegurança em relação ao trabalho, que é tão complicado, mas a sua insegurança salarial. Aí ele está prestando ali esse serviço tão essencial, que é cuidar da vida do próximo, e não tem certeza se vai receber salário no final do mês. É uma condição muito triste e muito desgastante. Então, essa política genocida, ela ataca a gente em diversas frentes, né? Não é só de uma ou outra forma, ela está vindo... Ela esmaga, né? Ela vem por todos os lados, porque aí a pessoa já recebe atrasado e aí precisa ir no mercado comprar um alimento essencial, ali o alimento está muito caro. Então, assim, é tudo. E é por esse tudo que a gente tem, sim, que se indignar. E daqui a pouco a gente vai estar indo para a rua de máscara, de algum jeito a gente vai ter que ir. Ou nas redes sociais a gente vai ter que ocupar todos os espaços que a gente tem e se indignar, porque não é possível que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo, né? A gente não conseguir viver, eu não sei como é que uma família que tem que viver com um salário mínimo tá conseguindo sobreviver nesse momento que a gente está passando, passa fome mesmo, precisa de ajuda mesmo, né? Como é que está fazendo? Então, a gente não pode achar que isso é normal e a gente precisa se indignar. Cada um que está aqui precisa olhar para isso e ver que isso não é normal, não é normal isso que a gente está vivendo. São escolhas que foram feitas pelo governo Bolsonaro e que pode ser feita diferente. E quando a gente retomar o poder, vai ser feito diferente. Exato. Bom, o Boca lembrando aqui o trabalho da Lete. A Lete coordena as lives aqui lá de São Paulo. Obrigado, Lete. Muito obrigado. Todos nós agradecemos. É bem lembrado pelo Juliano. A Geise, acho que concordou com ela ser mediadora, né? Achei que o Juliano tinha falado antes. O Catarino Silva merece um governo aqui, dizendo que merecemos um governo mais socialista do que um governo capitalista, que está sofrendo com tanta dificuldade e não se acomoda e vá à luta. Isso aí. A Geise te elogiando aqui, que é uma mulher forte, é bom ouvir, com representatividade. Olha aí, ó. Tá na telinha aí. A Rosa Giovannone. Vamos ler o da Geise, né? É maravilhoso ouvir uma mulher forte como a Dani. Precisamos de mulheres fortes com coragem para serem protagonistas. A representatividade da mulher é essencial. Parabéns. É isso aí. A Rosa Giovannone. Quanta coisa vamos ter que retomar, desfazer e fazer e refazer. É verdade. Derrubar a emenda 95 será de vital importância. É verdade. O Jorge Augusto Pedroso Teixeira. Bom debate. Parabéns. Muito obrigado. O Marlo dos Reis, obrigado pela reflexão. Boa luta, Daniele Brock e Alisson Ferronato dos Santos. Muito obrigado. Pessoal, uma curiosidade aqui, ó. A minha avó era Brock, tá? O meu avô era Ferronato. Olha aí. Quando vê, a gente é parente, né? É parente. E tem um tio da mãe, o seu Davi Brock, que é aí do Espumoso. Pertinho aí da tua. Eu vou procurar ali, daqui a pouco a gente se encontra na árvore genealógica. A minha avó era Luísa Brock. E meu avô era Ferronato. Ângelo Augustinho Ferronato. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e vamos passar para a Dani para as suas considerações finais, né? Quero te agradecer muito, Dani, tá? Por tu ter participado, pela tua disponibilidade, agradecer os companheiros que estão nos acompanhando. Dá tempo aí de quem não curtiu, curtir e compartilhar,
Tá, Dani? Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela tua fala, pelo teu protagonismo, pela tua mobilização. As pessoas se encantaram com as tuas falas aqui, porque tu fala com convicção. Muito obrigado, tá? Alisson, eu estou muito feliz mesmo de estar participando aqui desse espaço, de estar me aproximando de vocês, porque a gente, como eu estava falando, a gente luta junto, né? E a gente precisa estar junto, cada vez mais unido. Então, eu também quero me colocar à disposição da gente estar conversando sempre, de quem quiser vir conversar, porque a gente precisa disso, a gente precisa trocar essas ideias. E porque é importante esses espaços aqui. É muito importante que as pessoas tenham espaço para falar e para ouvir também, para ouvir as nossas ideias de esquerda, para entender que tudo isso que está funcionando não é normal. Então, eu acho que é isso, eu me coloco à disposição também para sempre participar e para ajudar a criar aí outros espaços e convidar outras pessoas a participar aqui também e ampliar, sempre ampliar tudo isso que a gente está vivendo e deixar esse convite a todo mundo a sempre refletir, a sempre se indignar, não achar que isso que a gente está vivendo é normal, porque a nossa luta vai ser permanente e assim que a gente restabelecer a nossa normalidade, né? Normalidade, a gente vai encontrar outros motivos para lutar, porque a nossa luta não para nunca, a nossa luta por justiça, por um mundo mais igual, a gente vai seguir sempre. Então é um prazer estar aqui, Alisson, e agradeço muitíssimo pelo teu convite. Valeu, Dani. Agradecer o Silvio Braga, o Tomate, né, que nos aproximou. Obrigado, hein, Silvio. Tá? Pessoal, muito obrigado a todos e a todos. Curtam, compartilhem. Obrigado, Dani, mais uma vez. E até quinta que vem. Quinta que vem vai ter um especial Leonel Brizola. Tá? Um grande abraço. Ó, o Evandro ali. Grande abraço, Evandro. Tá? Tudo de bom aí, pessoal. Leite. Até logo. Até quinta que vem.